conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar aí na sua casa, família, você amigo, você vizinho, você que está aí diariamente e periodicamente nos acompanhando. Siga-me, vamos aí entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, de novidades e debate. Você que tem curiosidade em aprender, em cultivar aí a sabedoria, o conhecimento. É exatamente, você que quer aprimorar aí o seu conhecimento. Estamos aqui produzindo vídeos concernentes relacionados à Constituição Federal explicada, comentada diretamente aí através de normativas e regulamentos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, o STF. Você que está chegando, comenta, compartilha, levanta na poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Vamos carregar essa causa. Vamos aprender um pouco. Você que tem interesse aí de coisas sólidas, não é coisas supérfluas por aqui. Não é, eu diria, coisas de WhatsApp, eu diria, aquelas coisas fúteis. Mas aqui estamos para aprender, trazer o conhecimento e nos educar constitucionalmente, de acordo aí com a mãe constitucional. Mãe, chama a mãe constitucional, na cabeça do artigo 55 da Constituição Federal, e no parágrafo 2º, nos casos dos incisos 1, 2 e 4, a perda do mandato será decidido pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurado que a ampla defesa parlamentar, perda de mandato, processo de cassação, quebra de decoro parlamentar, inversão da ordem das provas, reinquirição de testemunha e de acusação ouvida após a da defesa, indeferimento pelo Conselho de Ética, inadmissibilidade, prejuízo presumido, anulidade o quê? De consequências da inobservância aí do contraditório e da ampla defesa. E no parágrafo 3º, nos casos previstos nos incisos 3º e 5º, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurado que a ampla defesa, em hipótese de extinção de mandado parlamentar, a sua declaração pela mesa é ato vinculado à existência do fato objetivo que a determina, cuja realidade ou não o interessado pode induvidosamente submeter ao controle jurisdicional. E no parágrafo 4º, a renúncia de parlamentar submetido ao processo que vise ou possa levar à perda do mandato nos termos desse artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Deputado federal, renúncia ao mandato, abuso de direito, reconhecimento da competência do STF para continuidade do julgamento da presente ação penal. Renúncia de mandato ao legítimo não se presta, porém, a ser utilizada como subterfúgio para deslocamento de competência constitucionalmente definidos que não podem ser objeto de escolha pessoal. A impossibilidade de ser aproveitada como expediente para impedir o julgamento em tempo que a absolvição ou condenação. E, nesse caso, a definição de penas. No caso, por exemplo, de renúncia do mandato, foi apresentada à Casa Legislativa em 27/10/2010, véspera do julgamento do presente ação penal pelo plenário do Supremo Tribunal. Estas pretensões, nitidamente incompatíveis com os princípios e as regras constitucionais, porque exclui a aplicação da regra da competência do Supremo Tribunal, questão de ordem resolvida no sentido de reconhecer a subsistência da competência desse STF
para a continuidade do julgamento. A renúncia do réu produz plenos efeitos no plano processual, o que implica a decisão da competência do STF. Entretanto, já também o artigo 56, inciso 1, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de prefeituras, de capital ou chefe de missão diplomática temporária, embora licenciado para o desempenho de cargo de secretário de Estado, nos termos autorizados, o membro do Congresso Nacional não perde o mandato de que é titular e mantém consequências nos crimes comuns a prerrogativa de foro, entretanto, perante o STF. O membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no cargo de ministro de Estado não perde os laços que o unem organicamente ao Parlamento. Entretanto, continua a subsistir em seu favor a garantia constitucional de prerrogativa de foro em matéria penal. Doravante também, já suplentes de deputado federal, a ordem de substituição fixada segundo a ordem de coligação. As coligações são conformações políticas decorrentes de aliança partidária, formalizada entre 2 ou mais partidos políticos para concorrerem de forma unitária às eleições proporcionais ou majoritárias. Distingue-se dos partidos políticos que compõem a eles, se sobrepõe temporariamente, adquirindo a capacidade jurídica para representá-lo. A figura jurídica deriva no que dessa coalizão transitória não se exaure no dia do pleito eleitoral, nem apaga o que decorre de sua existência quando esgotada a finalidade e que motivou as convergências dos objetivos políticos. Entretanto, nesse viés, o membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir no cargo de ministro de Estado não perde os laços que se unem organicamente ao Parlamento. Consequentemente, continua a subsistir em seu favor a garantia constitucional da prerrogativa de foro em matéria penal. Já na seção 6, o artigo 57, o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, Brasília, no dia 2 de fevereiro, às 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Temos aí fevereiro e temos julho e temos aí agosto e dezembro. O Congresso Nacional reunir-se anualmente na capital de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto e de dezembro. Esses 4. Entretanto, no parágrafo único, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia subsequente, quando recaírem em sábados, domingo ou feriados. Parágrafo 2º, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretriz orçamentária. Conhecer do veto sobre ele deliberar. O processo legislativo. O ato de vetar, por motivo de inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público, e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer que seja o motivo desse juízo alegado, compõe procedimentos que lhe hão de reservar a esfera de independência dos poderes políticos em apreço. Não é assim enquadrável em princípio o veto devidamente fundamentado, pendente de deliberação política do Poder Legislativo, que pode ou que sempre mantê-lo ou recusá-lo. O parágrafo 4º, o artigo 57. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros, e eleições das respectivas mesas para o mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. E no parágrafo 5º, a mesa do Congresso Nacional
será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A mesa do Congresso Nacional. A substituição do presidente, mandado de segurança, a legitimidade ativa de membros da Câmara dos Deputados em face da garantia do devido processo legislativo, história constitucional do Poder Legislativo, desde a Assembleia Geral do Império. Esta análise aí do sistema brasileiro, bicameralismo, a da Constituição de 88, trouxe uma inovação pelo artigo 57, parágrafo 5º, a composição, presidência do Senado e preenchimento dos demais cargos pelos equivalentes em ambos as casas, observada aqui a alternância, a matéria de estrita interpretação constitucional, a competência desse tribunal, impossibilidade de aplicar a norma, regimento do Senado Federal para interpretar a Constituição. E no parágrafo 6º, a convocação extraordinária do Congresso Nacional fazer-se-á, inciso 1, pelo presidente do Senado Federal em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação do estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e vice-presidente da República. Inciso 2, pelo presidente da República, pelos presidentes das câmaras dos deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Mandado de segurança. A sessão extraordinária de Casa Legislativa, convocação e impugnação, inexistência de direito subjetivo do cidadão, surge inadequada a impetração no que é voltada a obstaculizar o que é a convocação extraordinária para a sessão da Casa Legislativa. No parágrafo 7, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 8º desse artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. O artigo 57, também, parágrafo 7º do texto, vai nos afirmar. Entretanto, já o artigo 58, na seção 7 das comissões, artigo 58, a nossa mãe constitucional, na cabeça, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regime ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º, na Constituição das mesas e de cada comissão é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participaram da respectiva casa. O ato do presidente da Câmara, que tendo em vista a impossibilidade pelo critério proporcional, defere para fins de registro a candidatura para o cargo de presidente e indefere para o membro titular da mesa. Mandado de segurança impetrado para fim de anular a eleição da mesa da Câmara e validar o registro da candidatura ao cargo de terceiro secretário. Decisão fundada aí exclusivamente em norma regimental, referente à composição da mesa e indicação de candidaturas para os seus cargos. O fundamento regimental, por ser matéria interna corpóreis, só pode encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário, inexistência de fundamento constitucional, caso em que a questão poderia ser submetida ao Judiciário. As comissões, no parágrafo 2º, em razão de matéria de sua competência, cabe aí o artigo 187 da Constituição do Estado do Espírito Santo, relatório de impacto ambiental, aprovação pela Assembleia Legislativa e esse vício material, afronta o artigo 58, parágrafo 2º, e 225, parágrafo 1º da Constituição do Brasil, é inconstitucional o preceito da Constituição do Estado do Espírito Santo, que submete o relatório de impacto ambiental, conhecido como RIMA, a crivo de
comissão permanente específica na Assembleia Legislativa. A concessão de autorização para o desenvolvimento de tal atividade. O procedimento instituído por lei complementar estadual, que confere poder decisório à comissão da Assembleia Legislativa para o efeito de criação de município, subverte o quê? Os postulados disciplinares do processo de formação das leis, pela transgressão do princípio geral da reserva de plenário, que comete a este órgão colegiado a competência exclusiva, para, enquanto a instância legislativa suprema discutir, apreciar e votar os projetos de lei. O princípio da reserva do plenário, que sempre se presume, só pode ser derrogado em caráter de absoluta excepcionalidade, nas situações previstas pelo texto constitucional. Inciso 2. Realizar audiências públicas em entidades de sociedade civil. Convocar ministros. 3. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Doravante, o mandado de segurança não é um meio hábil para questionar relatório parcial de CPI, cujo trabalho presente no parágrafo 3º do artigo 58 deve ser conclusivo. A presente impetração volta-se efetivamente contra o ato deliberativo, consubstanciador de regramento da disciplina interna de trabalho da CPMI, de leitura de ata da 20ª reunião de comissão parlamentar mista de inquérito. Consta-se que a estratégia inquisitiva de antemão, senhores, a CPI, no desempenho de seus poderes de investigação, estão sujeitas às mesmas normas e limitações que incidem sobre os magistrados, quando no exercício de igual prerrogativa. O que vale dizer, a CPI somente pode exercer as atribuições investigatórias que lhes são inerentes, desde que o faça nos mesmos termos, segundo as mesmas exigências que a Constituição e as leis da República impõem aos juízes, especialmente no que concerne aos necessários respeito às prerrogativas que o ordenamento positivo dos Estados confere aos advogados. A presença do advogado em qualquer procedimento estatal, independente do domínio institucional em que se esse mesmo procedimento tenha sido instaurado, constitui fato inequívoco de certeza de que os órgãos do poder público, legislativo, judiciário, executivo, não transgredirão os limites delineados pelo ordenamento positivo da República. Doravante, senhor, percebe que a CPI não tem poder jurídico mediante requisição a operadoras de telefonia, de cópias de decisão, nem de mandato judicial, de interceptação telefônica, quebrar sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça. Este é o punível a CPI, representando aí expressiva limitação aos seus poderes constitucionais. Doravante, senhor, também podemos afirmar que a quebra do sigilo inerente aos registros bancários, fiscais e telefônicos, por traduzir medida de caráter excepcional, revela-se incompatível com o ordenamento constitucional, quando fundada aí em deliberações emanadas de CPI, cujo suporte decisório apoia-se em formulações genéricas, destituídas de necessária e específica indicação de causa provável, que se qualifica como pressuposto legitimador da ruptura por parte do Estado da esfera de intimidade a todas as garantias pela Constituição da República. O controle jurisdicional de abusos praticado por CPI não ofende o princípio da separação de poderes. O STF, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando desses modos abusivos cometidos por CPI, desempenha de maneira plenamente legítima as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. Entretanto, neste viés, percebemos que também a quebra do sigilo por ato da CPI deve ser necessariamente fundamentada sobre pena de invalidade, que dispõe de competência constitucional para ordenar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico das pessoas sobre investigação no Poder Legislativo,
somente poderá praticar tal ato que se reveste de gravíssimas consequências se justificar de modo adequado e sempre mediante indicação concreta de fatos específicos a necessidade de adoção dessa medida excepcional. Também podemos afirmar que o princípio constitucional da reserva de jurisdição, que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar, de interceptação telefônica e de decretação de prisão de quebra de sigilo, pois em tal matéria, por efeito de expressa autorização dada pela própria Constituição, assiste a competência à CPI para decretar sempre em ato necessariamente motivado a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas, a autonomia da investigação parlamentar. O inquérito parlamentar realizado por qualquer CPI qualifica-se como procedimento jurídico constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria, circunstâncias este que permite à Comissão Legislativa sempre respeitar os limites inerentes à competência material do Poder Legislativo e observar os fatos determinados que ditaram sua Constituição, promover pertinente a investigação, ainda que os atos investigatórios possam incidir eventualmente sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem conexão com o evento principal. Doravante, também, no parágrafo 4º do artigo 58, durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas, na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade e representação partidária. Seção 8 do processo legislativo, na subseção 1. Na cabeça, o artigo 59. Chama aí, mãe! O processo legislativo compreende a elaboração de a perda superveniente de titularidade do mandato legislativo que tem efeito desqualificador da legitimidade ativa do Congresso, do congressista, que, apoiado nessa dimensão política, jurídica, ajuizou a ação de mandado de segurança com o objetivo de questionar a validade jurídica de determinado procedimento que ambas as casas do Congresso Nacional têm adotado em matéria de apreciação de medidas provisórias. É que a atualidade do exercício do mandato parlamentar configura, nesse contexto, situação legitimamente necessária, tanto para a instauração, quanto para o procedimento de causa perante o STF. O STF admite a legitimidade do parlamentar e somente do parlamentar para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatível com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Doravante, inciso 1, o artigo 59, emendas à Constituição. Inciso 2, temos leis complementares. O conflito entre legislação local e lei complementar de normas gerais em matéria tributária. Nem toda contraposição entre lei ordinária e lei complementar se resolve no plano constitucional. Entre outras hipóteses, a discussão será de alçada constitucional se o ponto a ser resolvido, direta ou incidentalmente, referir-se à existência ou inexistência de reserva de lei complementar para instituir o tributo ou estabelecer normas gerais em matéria tributária, pois é a Constituição que estabelece os campos materiais para o rito do processo legislativo adequado. Num segundo ponto, é possível entrever questão constitucional prévia no confronto de lei ordinária com a lei complementar, se for necessário interpretar a lei complementar à luz da Constituição para apreciar-lhe o sentido ou tolher significativos incompatíveis com a Carta, técnica de interpretação conforme a Constituição, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e permanência de norma ainda constitucional. A contribuição social
sobre o faturamento com fins à revogação pelo artigo 56 da Lei 9.430 de 96 da isenção concedida à sociedade civil de profissão, legitimidade, inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional relacionada à distribuição material entre as espécies legais precedentes. Entretanto, no inciso 3º, leis ordinárias. Não há empecilho constitucional à edição de leis sem caráter geral e abstratos, provida apenas de efeitos concretos individualizados. A matéria a cujo respeito a disciplina não pode ser conferida por ato administrativo, demandando a edição de lei, ainda que em sentido meramente formal. É o caso da concessão de pensões especiais. O tratamento privilegiado a certas pessoas somente pode ser considerado ofensivo ao princípio da igualdade ou da moralidade, quando não decorrer de uma causa razoavelmente justificada. É o clamor público dos menos favorecidos ou menos esclarecidos. Conflito em legislação local e lei complementar de normas gerais em matéria tributária. Nem toda a contraposição entre lei ordinária e lei complementar se resolve no plano constitucional. Entre outras hipóteses, a discussão será de alçada constitucional se o ponto a ser resolvido, direta ou incidentalmente, referir-se à existência ou inexistência de reserva de lei complementar, que vai estabelecer os campos materiais. Doravante, também, no inciso 4º, leis delegadas. 5º, medidas provisórias. 6º, decretos legislativos. E assim por diante. O artigo 60, na cabeça da emenda à Constituição. A eficácia. A Constituição pode ser emendada mediante proposta. Diante da eficácia das regras jurídicas produzidas pelo Poder Constituinte, chamado de originário, não está sujeito a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador, essa tem sua validez e eficácia condicionada à legitimação que recebe da ordem constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais, a chamada de cláusulas pétreas. Inciso 1, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. O início da tramitação da proposta de emenda no Senado Federal está em harmonia com o disposto no artigo 60, inciso 1 da Constituição, que confere poder de iniciativa a ambas as casas legislativas. Inciso 2 do Presidente da República, inciso 3º das demais de mais de metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada um delas pela maioria relativa dos seus membros. Entretanto, a Constituição não fixou o intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fim de aprovação de emenda constitucional, de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente um exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a lei maior. A interferência judicial no âmago do processo legislativo, do verdadeiro locus de atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico. O processo de reforma constitucional estadual, necessário que, observando os requisitos estabelecidos, a impossibilidade constitucional do Estado-membro em divergência com o modelo inscrito na Lei Fundamental da República, condiciona a reforma da Constituição, fazer essa reforma, a aprovação da respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa. Esta exigência que virtualmente, exterioriza o exercício de função reformadora pelo Poder Legislativo. E no parágrafo 3º, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º.
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a extradição e necessidade de observância dos parâmetros do devido processo legal do Estado de Direito e de respeito aos direitos humanos, Constituição do Brasil no artigo 5º, parágrafo 1º, o tráfico de entorpecente, associação delituosa e confabulação, tipificações correspondentes no direito brasileiro, obrigação do STF de manter e observar os parâmetros do devido processo legal do Estado de Direito e dos direitos humanos, necessidade de assegurar direitos fundamentais básicos aos extraordinários. Direitos e garantias fundamentais devem ter eficácia imediata. A vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos deve obrigar o Estado a guardar-lhe estrita observância. Esses direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição. Doravante, Senhor, é bastante pertinente e razoável também que as cláusulas pétreas, que são cláusulas de pedras, não podem ser invocadas para a sustentação de tese de inconstitucionalidade de normas constitucionais inferiores em face de normas constitucionais superiores, porquanto a Constituição as prevê apenas como limites ao poder constituinte derivado ao rever ou emendar a Constituição elaborado pelo poder constituinte originário, e não como abarcado normas cuja observância se impôs ao próprio poder constituinte originário com relação às outras, que não sejam consideradas como cláusulas pétreas e, portanto, possam ser emendadas. Entretanto, o inciso 1 do artigo 60, a forma federativa de Estado. A forma federativa de Estado é levada ao princípio intangível por todas as constituições da República, não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal da federação, mas sim daquele que o constituinte originário concretamente adotou, e como adotou, erigiu em limite material, imposto às futuras emendas à Constituição, de resto as limitações materiais ao poder constituinte de reforma. Entretanto, senhor, já no inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, a separação dos poderes. De antemão, senhores, entendemos que a eficácia das regras jurídicas, ao admitir a liquidação em prestações anuais, iguais e sucessivas no prazo de 10 anos dos precatórios, pendentes na data da promulgação da emenda, violou o direito adquirido do beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Atentou ainda contra a independência